Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz e vamos juntos para mais uma aula do nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Nós já tratamos até agora sobre toda a responsabilidade do fornecedor de produto, de serviço. Já vimos o que a lei entende por produto impróprio, serviço impróprio, quais são os direitos do consumidor em reclamar, em fazer a sua reclamação, o que ele tem de direito para ter garantido a sua defesa. E hoje nós vamos tratar dos prazos que os consumidores têm para fazer essa reclamação, prazo decadencial, prazo prescricional, vamos entender um pouco sobre isso. Mas antes da gente adentrar a este assunto do prazo, nós precisamos entender uma diferença entre vício oculto e vício aparente, porque são duas diferenças que tem na lei. E diz o quê? O vício aparente, ele é aquele vício que a gente consegue constatar facilmente. Então, por exemplo, um celular que você acaba de comprar, você liga e ele não liga, não funciona. Esse vício ele já é aparente, a gente consegue identificar apenas na utilização, na mera utilização, na utilização comum dele. Já o vício oculto não, é aquele que demora para verificar, né? Por exemplo, a gente descobre que um computador está sobreaquecendo a placa-mãe somente depois de muito tempo utilizando, que a gente consegue verificar que há uma falha ali. Então esse vício, ele é oculto, é aquele vício que a gente consegue identificar depois de algum tempo e não da mera utilização comum, da mera utilização banal de um produto. Então vamos entender o que o Código de Defesa do Consumidor traz para nós quanto a este prazo do consumidor de fazer esta reclamação. E está lá, artigo 26 diz o quê? O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, então aqui a gente tem aquele vício aparente, um vício de fácil constatação, caduca em 30 dias, então o consumidor ele tem até 30 dias para reclamar de fornecimento de serviços ou produtos não duráveis, e 90 dias quando se tratar de fornecimento de serviços e produtos duráveis. O que são produtos duráveis e não duráveis, tá bom? Os produtos não duráveis são alimentos, por exemplo, um serviço de lavagem de roupa também é considerado um produto não durável, porque aconteceu agora. Produtos duráveis já são eletrodomésticos, veículos, então tudo isso são produtos duráveis. Então, 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para os produtos duráveis. O consumidor ele tem esse prazo para fazer a reclamação diretamente ao fornecedor. Então, essa decadência do prazo, ela vai se iniciar a partir do momento que ele descobre esse serviço. Então, o parágrafo 1º nos diz o quê? Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto. Então, isso aqui a gente está tratando sobre produto de fácil constatação, aquele vício de fácil constatação. Então, entregou o produto, verificou que não está ligando, você vai lá e começa a contar aquele prazo, 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis, ou do término da execução dos serviços. Então, quando há um serviço que é realizado, tem até 90 dias, por exemplo, para fazer uma reclamação. Então, ali começa a contar este prazo decadencial. Agora, se o defeito ele for de uma difícil reparação, que é um vício oculto, o prazo já começa a contar a partir do momento que você identifica. Então lembra, quando a gente está tratando de um vício de fácil reparação, entregou o produto, viu que não está ligando, viu que está estragado, por exemplo, um alimento, já começa a contar aquele prazo decadencial. Mas e quando o produto é de difícil visualização, que esse vício está oculto e você precisa utilizar muito um produto para verificar que aquele defeito apresentado é devido à má qualidade desse produto, então esse prazo para você fazer a reclamação, ele inicia a partir do momento que você verifica isso, que está lá no parágrafo 3º. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, a partir do momento que você identifica aquele defeito, é aí que o produto aí começa a contar, quer dizer, a decadência deste prazo de fazer a reclamação. E para quem que o consumidor ele deve reclamar nestes casos? Então, havendo ali
a identificação, a constatação de um vício, a gente já tratou até no artigo 18, diz o quê? O consumidor ele deve fazer a reclamação direto ao fabricante, né? A loja onde ele comprou a mercadoria, por exemplo. Então ele vai nesses estabelecimentos e faz a sua reclamação. E aí os estabelecimentos têm os prazos já tratados para poder fazer a troca, né? A adequação do produto ou não do serviço. E se o consumidor, por exemplo, fizer tudo correto? Ele foi lá, identificou um defeito, foi até a loja, foi no fabricante, porém não se resolveu o problema. O fornecedor ele fica se eximindo de se responsabilizar por aquele produto de má qualidade ou por aquele serviço mal prestado. Então, o consumidor ele poderá fazer um pedido judicial para determinar que sejam garantidos os seus direitos, né, dentro do Código de Defesa do Consumidor, que a gente já tratou até, por exemplo, o direito da troca do produto, o direito da reexecução de um serviço, por exemplo, o direito dele ter o seu valor pago devolvido, monetariamente corrigido, né? Ele pode pleitear, por exemplo, uma indenização por dano material, quando esse produto causou um dano material ao seu patrimônio, ou ainda um dano moral. Então, o consumidor que ele foi maltratado dentro de um estabelecimento, teve ali o seu direito, teve seu direito violado, né, e se sentiu lesado moralmente, ele também tem o direito de pedir a reparação do dano moral, quando ele já tentou, de todas as formas, fazer garantida ali os seus direitos e o fornecedor ele simplesmente se exime de fazer esta garantia. E para finalizar, a gente não pode confundir um prazo de prescrição com prazo de decadência. A prescrição é aquela perda do prazo que a gente tem para fazer aquela reclamação inicial. Então, aquele prazo de 30 dias, o prazo de 90 dias, né? Aquilo lá a gente trata de prazo prescricional, então um prazo de prescrição. Agora a decadência não, a decadência é o prazo de fazer valer o seu direito. Então, por exemplo, um prazo para reclamação judicial, ela já é diferente, tá? E é tratada onde? Lá no artigo 27, e diz o quê? Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, então deste capítulo que trata ali de toda a responsabilidade do fornecedor, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então você já sabe quem é o fornecedor que causou o dano, você já teve esse dano visível, né? Então já identificou que houve esse dano, aí sim começa a contar o prazo decadencial. Então não confundam, a prescrição é aquele prazo que a gente tem para ir até a loja reclamar, por exemplo. Mas para fazer valer o seu direito, né, o consumidor foi à loja, a loja não quis trocar o produto, então o consumidor ele tem até 5 anos para pedir essa reparação de dano judicial, por exemplo. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim da nossa aula hoje sobre Código de Defesa do Consumidor. Tratamos aqui da prescrição e da decadência. Eu aguardo vocês para mais uma aula. Até mais!